Boa noite, pessoal. Boa noite, Luiz. Acho que o professor ainda não entrou. Entrei, boa noite, Entrou, já gente. tá até gravando. Entrou. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Ó, A Raiane Oi, estava dizendo. Opa, boa noite, tudo bom? Joia. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo bem baixinho. eu ouvi bem alto. Porra de microfone. Boa noite, quem tá chegando aí? Ana, Felipe Vasconcelos. Vocês estavam todos na aula da Denise, né? Sim. Ah, tá. Não, beleza. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, que parece que tá meio baixo o retorno de vocês para mim. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Sim, professor. Tá, mas tudo certo com vocês? Cansados aí da aula da Denise? Não. Boa segunda-feira. Não só da aula da Denise, Tranquilo. o dia inteiro. Tem muita gente que... Como os meninos falaram na outra aula, professor, você é o único que tá tendo piedade dos nossos neurônios, que o restante dos professores estão tudo querendo matar a gente. Mas por que vocês estão falando isso? Vocês estão passando muita coisa? É Muita isso? piedade. Muito trabalho, muita atividade. Ah, tá. Na verdade, eu tenho até uma notícia até boa nesse sentido para dar para vocês, então, já que isso está deixando vocês aflitos, né? Professor, o senhor ainda está corrigindo as notícias? Não, corrigi todas elas. Aí mandei para todo mundo, eu não sei se todo mundo recebeu, por e-mail, tá? Os links com os comentários lá do que vocês têm que arrumar, etc. O pessoal que eu olhei as notícias aqui em sala, eu ainda não enviei, tá? Já li, já corrigi, mas eu ainda não mandei por e-mail mais alguma coisa que eu encontrei depois, tá? Para quem eu já li, que eu já acompanhei aqui em sala, né, corrigi junto aqui com vocês, tem pouca coisa, tá? Assim, grande maioria é coisa de vírgula, concordância, mais coisa de texto, tá? Não é tanto em relação ao conteúdo. Mas só para dar, o seu, Ana, acho que estava nos primeiros, né? Eu acho que o seu estava lá nesse primeiro grupo lá, que eu consegui olhar aqui em sala, né? Do resto das pessoas, o meu senhor corrigiu em salas, foi por isso que eu não recebi isso. Madeleine, Jaqueline, Ana, Simval, teve muita gente que eu consegui olhar em sala, né? Acho que foi uns 10 pessoas, né? Rayane, né? Rayane fez uma excelente primeira produção, assim, tá no primeiro período, né? Fez uma matéria... Olhou o mensagem. O quê? Desculpa, Felipe, eu te cortei. O senhor tinha olhado o meu também em sala, eu não recebi nada, então é isso. Isso. Mas vocês ainda vão receber, tá? Eu mando no máximo até amanhã. Mas aí são Beleza. só coisas assim, como é que eu vou dizer? É só detalhes, tá? É mais coisas assim, vírgula, concordância, alguma coisa no texto que tem que mexer. A grande maioria não tem muita coisa de conteúdo, não. Então, até para dar esse retorno para vocês, o feedback, assim, eu fiquei bastante feliz com essa primeira leva de produções de vocês, assim. Eu acho que está num nível bom. A grandíssima maioria conseguiu pegar bem, assim, a coisa de como é que usa os recursos lá do WordPress, né, colocar os conteúdos, incorporar e tal. Eu sei que nos bastidores aí tem a ajuda, né, dos meninos que já têm alguma experiência. Simval foi nomeado, inclusive, por algumas dessas pessoas, então eu preciso agradecer a vocês também, que estão dando essa ajuda aí nos bastidores. Mas, por favor, tá, assim, teve algum problema, não consegui fazer, ou então
eu mandei nos e-mails de vocês, tá? Às vezes chegou alguma coisa lá que eu estou te pedindo para você, sei lá, bota isso aqui como um bloco de citação, ou tira esse link daqui e bota em outro lugar, né? Não sei fazer isso, fala comigo, tá? Eu tô aqui para isso mesmo, é para auxiliar vocês, tá bom? Pessoal aqui ainda rasgando elogios pro Simval. A tal da vírgula me confunde bastante, todos nós, não tem jeito. Eu acho que a coisa é ler tanto quanto possível, né? E fazer boas leituras, né? Porque senão não adianta muito também. Mas é isso, tá? Só queria dar esse recado aí. Se eu não olhei o seu texto em sala, então você tem que ter recebido de mim, tá? Até não, já mandei, né? Você tem que ter recebido de mim. Mandei ontem de madrugada, assim, acho que era 1 hora, 2 horas, não sei. Um e-mail, tá? E tem o link lá com o seu nome, você clica nele, ele vai para uma página que tem as anotações lá do que você tem que mexer, etc. Então, qualquer problema, tá? Não consegui ver, ou então não entendi o que você colocou lá, falem comigo, tá? E-mail, WhatsApp, o que vocês quiserem, que eu tento dar o retorno mais rápido que eu puder. Para quem não recebeu esse e-mail, vocês vão receber, tá? Até amanhã, no máximo, com mais algumas coisinhas lá, para mim garantir o meu título de chato, né? Para conseguir encontrar mais coisas para vocês mexerem, tudo bem? Beleza. Simval está quase amanhã. Que ofensa pro Simval, né? Acho que é bem isso. Com certeza não, professor, é um elogio então. Olha só, e aí a outra coisa que eu queria falar aqui para vocês era uma coisa aqui no calendário, né? Como é que a gente vai funcionar? Só para ficar bem claro para vocês aqui. Deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho mais para cá, dar uma aumentada aqui. Pessoal que usa óculos. Então hoje, né, a gente continua a discussão sobre áudio para web, tá bom? Com, né, uma coisa que a gente iniciou na aula passada. Na próxima aula eu vou dar algumas instruções mais práticas, assim, tá? De como fazer os posts, né? O que eu quero exatamente de vocês, onde vocês vão publicar esses posts. E aí, de novo, como de praxe, a gente vai ter o horário da aula, o que restar dela, né? Porque nessa daqui eu vou pegar um pedacinho, para que vocês produzam, tudo bem? A gente vai seguir nessa linha de produção até o dia 5, né, de abril. No dia 1º a gente tem recesso da Semana Santa, não tem aula. No dia 29 a gente continua com produção, dia 1º não tem aula, dia 5 também é produção. E aí, é importante não confundir isso aqui. Dia 5 não é para vocês me entregarem o áudio, um post social, um vídeo, não é nada disso. Dia 5 é para vocês me entregarem a versão final da notícia, tá bom? É para isso que eu estou mandando as correções para vocês fazerem, né? Para que vocês estejam com tudo resolvido até essa data aqui, que é dia 5 de abril, tudo bem? Era até o dia 29. Só que como vocês estão aí dizendo, né, que estão sufocados de trabalho, não sei o quê, e como não ia ser nenhum prejuízo para o nosso calendário, eu empurrei para o dia 5, tá? Para que vocês entreguem essa versão final dessa notícia, tudo bem? Não precisa entregar no dia 5, tá bom? Eu te mandei as coisas hoje de madrugada, né? Então, sei lá, acabou a aula aqui, já quero resolver isso, faz, tá? Fica à vontade lá. Dia 5 é o prazo, mas você pode atualizar a notícia com as correções a hora que você quiser, né? O ideal é que você faça isso quanto antes, né? E aí, assim, como essa coisa de corrigir, né, o que eu comentei lá, é algo rápido, e a gente vai tirar esses horários aqui da oficina de produção para trabalhar tanto com a notícia, tá, quanto com o post social, que é o próximo trabalho, tá bom? De áudio ou de vídeo, né? A gente está falando de áudio até então, né, para quem já quiser começar a fazer, a ideia é que vocês já usem esse horário aí para fazer isso, tudo bem? Com a vantagem de que eu vou estar online com vocês, né? E aí vocês podem mencionar qualquer coisa e tudo mais.
Nessa aula aqui do dia 25, a gente não vai ter ela inteira assim livre para vocês, né, usarem ela para produzir, porque eu vou pedir a atenção de vocês para algumas coisas práticas, assim, alguns programas que vocês podem usar, algumas dicas para montar os posts, enfim. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. A data desse post continua a mesma, né, professor? Sim, a data dele... Deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá... Ah, tá, é porque eu diminuí o tamanho da janela e por isso que o menu sumiu. A data dele é 6 de maio, mas não se engane com esse prazo dilatado, porque vocês vão ter que fazer um post para cada rede, tá? Então é um post para o Twitter, um post para o Facebook e um post para o Instagram. Ah, isso é fácil, eu pego uma foto, não é, em qualquer lugar, boto a foto lá e escrevo uma legenda. Não, né? Nós estamos dizendo isso desde 2 aulas para trás, que não é assim que a gente faz um post para rede social. Então, isso deve algum tempo, né? Você vai gastar um tempo aí. E como a proposta é que vocês usem áudio ou vídeo, ou os dois, o que vocês quiserem, o que vocês acharem melhor, tem que ter pelo menos uma das duas coisas, né? Pelo menos um áudio, pelo menos um vídeo. Vocês vão levar um tempo, né? Para construir esse áudio, para construir esse vídeo, enfim. Tudo bem? De novo, eu vou mostrar como fazer isso, tá? Vou dizer exatamente como é que eu quero isso e tudo mais. Então, é isso. Até por isso que a gente tem esse prazo um pouco mais dilatado também, né? Porque isso leva um pouco mais de tempo, né? Fazer um trabalho de edição e tudo mais. Beleza? Desculpa o atraso, você só falou sobre a correção da notícia. Falei, disse que para quem não mandou, para quem não recebeu de mim um e-mail, tá? Com correções, indicações de coisas para fazer, acho que você está nesse grupo, porque esse pessoal que eu olhei as notícias em sala, eles ainda não receberam e-mail, tá? Com mais correções, indicações e tudo mais. Vão receber no máximo até amanhã, tá bom? Foi só esse o recado que eu dei. E aí estava falando aqui agora da avaliação de vocês, tá? Que essa notícia final, assim, corrigida, ela tem que ser entregue até o dia 5. Era 29 de março, empurrei um pouquinho para frente, dia 5 de abril. Aí, assim, dia 5 realmente é o último dia sem falta, tá? Porque aqui eu já vou estar nos dias de colocar nota no sistema. Então é corrigir, botei a nota lá, entendeu? Então não tem como, assim, eu receber depois disso, certo? E lembrando vocês, né, desse prazo que a gente vai ter para produzirem aí áudio ou vídeo para publicar num formato de post social. Rayane está dizendo aqui, eu não tenho Twitter, não sei nem para onde vai. Tranquilo, tá? Vou falar um pouco de cada rede assim na próxima aula. Algumas dicas para compor post para cada uma delas. E vocês não vão precisar usar o perfil pessoal de vocês, tá? Eu criei aí perfis próprios para disciplinas, tá? Para que vocês não tenham que usar o perfil pessoal, enfim. Porque às vezes o perfil pessoal ele é privado, né? Aí você tem que abrir para mim poder ir lá, né? Ver as coisas, não dá certo, né? Então vamos deixar tudo num perfil público, né? Todo mundo publica as coisas por lá e bota tudo nessas 3 redes, né? Instagram, Twitter e Facebook, beleza? Professor, essa do vídeo deve ser uma matéria nova ou uma reformulação da notícia web? Não, tá? Você não precisa, o que vocês vão produzir para os próximos trabalhos da disciplina não precisa ser do mesmo assunto, da mesma pauta que vocês cobriram na notícia, tá bom? Pode ser algo completamente diferente. Encarem como produtos diferentes, tá? Se vocês quiserem, não, mas eu quero fazer sobre o mesmo assunto da notícia que eu fiz, melhor ainda, tá? Você que sabe, tá bom? Mas não existe essa obrigatoriedade, ok? Então, só para responder aí o Bruno, ele é agradecendo aqui, e é isso então, né? Mais questões? Mais alguma coisa? Podemos passar aqui, não sei, vou pensar, para a gente ver
passar aqui para a nossa discussão, retomar, na verdade, né, a discussão da aula passada. De cá, só fechar isso aqui. Aí. Certo, eu parei aqui, né, nesse post do Washington Post, que eles estavam falando da transcrição, né, de um telefonema do Trump para governador da Geórgia, porque ele acreditava que a eleição tinha sido fraudada, não é? E que o governador teria que fazer alguma coisa sobre isso, né? Então comentamos, né, dos trechos que compõem aí cada pedaço dos posts em redes sociais, né, a parte audiovisual, textual, de metadados, olhar para cada uma delas. O que a gente tem que observar na composição dessas coisas, os usos correntes que a gente tem para isso. Aí trouxemos alguns dados e exemplos, as fases de produção, né, que você tem que considerar, e alguns aspectos, né, para considerar no momento de produzir essas coisas, mais alguns exemplos. E aí aqui a gente está falando de alguns erros comuns, né, e que até os grandes, como o Washington Post, erram ao fazer algo como isso daqui, né. Era uma ligação do Trump, né, para o governador da Geórgia, dizendo que a eleição tinha sido fraudada, que ele ia perder, ai meu Deus do céu, e que o governador tinha que fazer alguma coisa para ganhar votos para ele, para que ele fosse eleito. É uma ligação de mais de 1 hora de duração, onde o Washington Post, por alguma razão, resolveu não tirar nem que fosse 30 segundos de amostra, pegar assim a parte mais bombástica, talvez, e colocar aqui. Então ele fica muito na dependência do seu nível de interesse ser tão extraordinariamente alto para o caso de você, um dia, por sorte, talvez, com muita fé e esperança, ir lá no link da bio, né, procurar a notícia que está colocada aqui, que pode ser que ela nem esteja na página principal mais, e achar o áudio que dentro da matéria. Então, quer dizer, é exigir muito do leitor, né? E, de certa forma, você está indo um pouco contra o princípio de facilitar o acesso à informação. Eu não sei se vocês devem ter, devem não, né? Eu não sei, Letícia não está nessa turma, né? Mas ela fez essa disciplina comigo, né? Fez web também. E ela questionou, né, o Murilo na semana passada, né, sobre o fato, né, da gente, às vezes os jornais não pensarem muito em como que a gente distribui em cada plataforma e tal. Não sei qual foi a impressão de vocês, mas a minha foi a de que para o Murilo tá tudo muito bom, assim, os jornais pensam nisso, existe uma estratégia, etc., sendo que não é o que a gente vê em casos como esse, né, evidência aqui concreta, né, colocada aí explodindo na cara de vocês, e também nas pesquisas que a gente tem dentro das redações, né. Não lembro se eu comentei lá na hora da palestra, né, estava muito rápido, assim, o tempo curto, mas o Alexandre Lenzi é um pesquisador brasileiro, ele fez visitas às redações dos maiores jornais do país, Folha, o Globo, né, e pegou um regional para pegar uma prova assim, a Gazeta do Povo, mas que tem força, né, de nacional, e ele chegou à conclusão, né, fazendo entrevista com os editores, com os repórteres e tudo mais, de que há um discurso muito forte de multimídia, não, de que aqui a gente pensa as coisas para as redes e tal, mas que quando você vai verificar na prática, o que você encontra é isso aqui, né? Há muito discurso sobre as redes, a gente tem que pensar nas redes, a gente produz conteúdo exclusivo para as redes, a gente produz coisas para as redes pensando nos recursos específicos de cada uma, mas o que a gente encontra, não é, na maior parte das vezes, no maior dos momentos, na maior número, não é, de casos, práticas como essa daqui, não é? De coisas bons são talvez desperdiçando, né, recursos que a gente poderia usar para apresentar uma matéria de uma maneira mais, né, chamativa, bem-vinda, convidativa para o leitor. É claro, tá? Não quero ser injusto aí com as redações, com os próprios jornalistas, né? Tem várias razões que explicam isso, né? A falta de uma equipe específica para trabalhar com isso,
A falta, como eu disse, né, em outras aulas, a pessoa que vai fazer isso, em geral, ela não fica responsável só pelas redes, ela sempre vai estar fazendo outra coisa. E quando ela está fazendo, né, às vezes ela não tem a formação para fazer isso, né, ela não tem, assim, ela vai pesquisar ali no Google, marketing digital, alguma coisa assim, para, enfim, né, achar, ou então começa a imitar o que os influenciadores estão fazendo e tal, sem muito critério, assim, é tudo meio na base do improviso, né. Justamente por conta daquilo que a gente estava discutindo, né? Como jornalistas, em geral, a gente não tem essa formação, né? A gente não se preocupa muito com isso, né? O que é um escândalo em 2021, né? Onde a gente sabe, boa parte dos leitores se informam pelo que eles leem aqui, né? Eles nunca acessaram o site, né? A gente tem seguidores do New York Times que jamais entraram no site, né? Mas que seguem e se informam pelo que o jornal publica no Instagram, no Twitter, no Facebook, certo? E aí, aqui algumas coisas para a gente tentar opor, né? Acabamos de passar aí por essa parte das notícias web, para a gente tentar opor algumas coisas sobre os posts sociais, né? A diferença que ele tem em relação à notícia web, né? A primeira das particularidades é que, diferente da notícia, que, vejam, a gente está fazendo isso agora, né? Na prática. Vocês publicaram as notícias, eu verifiquei alguma coisa, às vezes um errinho que passou, alguma coisa que podia acrescentar, etc. Estou falando para vocês, atualiza, né? Estou fazendo o papel que um editor poderia fazer numa redação, né? Claro, né? Em outras condições, o nosso tempo aqui ele é muito mais estendido, né? Às vezes o editor ele nem vai falar com você, ele mesmo vai lá e muda alguma coisa que não era para estar daquele jeito, enfim, né? Enfim, mas não é, o que a gente está vivendo aqui, a nossa prática, é a de muito próxima de uma redação, onde você pode atualizar um conteúdo que ficou errado, ou que você pode acrescentar, complementar alguma coisa depois. Nas redes, isso é um pouco mais complicado, porque, em geral, a condição que você tem para fazer a edição, se a gente pensar no Instagram, por exemplo, é unicamente a legenda do post, não é? E a imagem, se você tirar ela, o post apaga, né? Não tem como você editar a imagem, né? Nossa, eu fiz um carrossel aqui para o Instagram, 10 fotos, né? Todas elas com legenda, com tudo bonitinho, e aí no final eu errei aqui, nessa quinta aqui, né? Tem uma coisa errada lá no texto. Aí o que você faz? Você tira e perde toda a circulação, porque quando você colocar ela de novo, o Instagram vai resetar, né, a contagem de curtidos, todas as métricas, e aí ele vai começar a circular tudo de novo. E às vezes o tempo que você levou para fazer isso é o tempo que a notícia levou para ficar velha, né? Então, tem essas coisas que vão entrar na balança que quando você está produzindo para o site é muito diferente. É por isso que a gente diz que são plataformas diferentes, porque elas são, tecnicamente, né, concretamente, elas são diferentes, mas a maneira como a gente lida com o conteúdo nelas também é diferente, justamente por conta disso, né? Porque elas funcionam de maneira diferente. O consumo de informação, a circulação dela, a apresentação, né, os recursos técnicos que a gente tem para compor, tudo isso é diferente. Então, é imprescindível a gente planejar rápido, né? Pensar assim, como montar as coisas, exatamente o que aquilo rende. Eu fiz uma entrevista com o cara por WhatsApp, ele me mandou uns áudios aqui. E o áudio estava muito bom, né? Tá muito claro, muito nítido. Então talvez eu possa botar um áudio aqui, né? No post que eu vou fazer para o Instagram. Posso ali, faço uma arte, alguma coisa, coloco uma frase de impacto, não é? Botam uma animação de que tem alguma coisa ali, né? Vai ter um áudio, alguma coisa para a pessoa entender, né? Para ela parar e não achar que é só uma foto, ela lê, né? O que o cara declarou e ponto, continua passando, não é isso. Então tem que chamar atenção de alguma forma de que aquilo ali é um áudio, não é? E aí pronto, né? Fantástico, publiquei o negócio ali. Mas eu tenho que ter essa sacada de uma maneira rápida, não é? E isso a gente só faz, obviamente, com prática, hábito e tudo mais, mas também com essa formação que a gente está tendo aqui, uma base sólida, né? De entender como é que o meio funciona, os recursos que a gente tem para utilizar, né? E por que a gente não utiliza, se eles estão aí, se eles são gratuitos, se um monte de gente usa, né? E, claro, fazer uma revisão, né? Cuidadosa do que você vai publicar antes de publicar. Porque é diferente do site, o que a gente está acabando de dizer aqui.
né? Quando você vai retirar um post do ar, você está sacrificando toda a circulação que ele já gerou, né? E mesmo que você retire um post que tinha, sei lá, um errata, uma coisa crassa, assim, né? A Folha, por exemplo, que matou o baterista do RPM, né? Não sei quem lembra disso, né? Ele estava no hospital, estava muito mal, e a Folha publicou, ó, morre o baterista e tal. Ele não tinha morrido, não, né? Aí o que a Folha fez? Publicou um errata, né? Não, erramos e tal, publicou no Instagram, mas alguém já tinha printado, né? Alguém já tinha mandado para alguém. Então, corrigir um erro na internet, né? Dá muito mais trabalho do que fazer isso no rádio, na TV ou no impresso, né? Porque você tem no impresso, por exemplo, uma referencialidade muito clara, né? Se o jornal errou, onde é que você vai buscar uma retratação do erro dele? No mesmo jornal, pela mão do, provavelmente ali do mesmo jornalista que ele vai ser mencionado, né, nomeadamente, a matéria específica. No caso de uma publicação no Instagram, por exemplo, é uma coisa que fica perdida ali no feed, né? Às vezes o cara printou e não pegou o nome, né, do jornal especificamente. Então, na internet esse controle é mais difícil. Por isso que corrigir um erro na internet é sempre mais difícil do que nas outras mídias. E é por isso que a minha insistência com vocês com essas bobagens, parece bobagens, né? A vírgula, passou um R aqui, esqueceu o acento, a crase, não sei o quê, porque isso, para você corrigir, né, dá mais trabalho na web do que nos outros formatos, né? O prejuízo em termos de credibilidade, né, de monetização, de circulação, né, porque se você tem que retirar o conteúdo do ar para botar ele de novo, ele é maior do que nos outros formatos, certo? Então um erro aqui custa mais caro, né? Na internet de maneira geral e nas redes sociais pior ainda, certo? Só voltar aqui, ver se estão dizendo alguma coisa. Entrei na faculdade, sempre fui apaixonado por rádio e TV, mas após a produção estou começando a rever minha paixão. Ótimo, né? Não estou tentando fazer vocês virarem figurinha de nada, mas que bom, né? Eu fico feliz. Acho que faltam bons profissionais, né? Nessa área como em qualquer outra, né? Sempre, né? Sempre tem espaço para bons profissionais. Outra coisa que na internet é mais sério e nas redes sociais é mais sério ainda é a necessidade, aquilo que a gente discutiu na sexta com o professor Magno, questão ética, identificar muito claramente o que é publicidade e o que é conteúdo informativo. Eu estou falando isso porque quando você entra num site, né, na Folha, no Popular, no G1, onde você quiser, né, vai ter um quadradinho lá piscando, né, dizendo, olha, compre, clique aqui, não sei o quê. E esse quadradinho, em geral, tem alguma coisa escrita em cima dele, um selo, um texto, alguma coisa dizendo assim, publicidade, não é? E tem, inclusive, uma separação que é visual, né, de elementos gráficos, para destacar aquele conteúdo fora da ordem de todos os outros conteúdos do jornal, né? Tem um espaçamento entre o texto do jornalista e a publicidade. Às vezes tem um fio separando, né? Às vezes tem algum tipo de recurso visual, uma caixa, alguma coisa para mostrar que aquilo ali é propaganda, não é? E não é o jornal falando. Nas redes, infelizmente, e aqui em Goiás a gente tem um veículo que faz isso com muita frequência, que é o Mais Goiás, que é colocar as coisas tudo no mesmo balde, assim, né? E você tem recursos para identificar muito claramente o que é publicidade, o que é informação, o que não é informação, o que é conteúdo pago, não é? Porque se você não faz isso, primeiro você você macula a sua missão, né, enquanto jornal, de levar informação para as pessoas que foi verificada, apurada, isenta, objetiva, tentando garantir vozes, não é, a todos os atores envolvidos, não é? Você já macula essa missão. E tem um outro problema que é um desrespeito com o leitor, né? Porque essa estratégia não é exatamente inteligente, né? As pessoas sabem que o Mais Goiás não bota lá um selo de publicidade, alguma coisa assim. Essa é uma estratégia, inclusive, que alguns blogueiros usam, né? De não dizer quando é publicidade, quando o conteúdo foi pago, quando ele recebeu alguma coisa por aquilo, não é?
e bota como se fosse assim uma coisa, não, é uma publicação natural. Não, eu sempre uso essas roupas, eu sempre usei essas roupas, não é? Não é porque tem alguém me pagando para usar, é porque eu adoro elas. Não é? Esse tipo de coisa é muito mal vista, as pessoas já estão vacinadas quanto a isso, então isso atinge a credibilidade do veículo, não é? E coloca em questão, inclusive, se é jornalismo, certo? Justamente por causa dessa prática, não é? Então, isso é um problema, né, que a gente precisa conseguir evitar. Quando a gente está não só na internet, porque não é terra de ninguém, né, como nas redes sociais, né, onde isso é mais sério ainda. Porque a gente não tem as ferramentas que a gente tem em um site, por exemplo, para configurar essas coisas. Vocês estão vendo na experiência de vocês com o WordPress. Você mexe no que você quiser na página, você bota um fio, você coloca espaçamento, você aumenta o tamanho da letra, você bota um título em negrito, coloca um subtítulo em cima. Vamos supor que vocês fossem colocar uma peça de publicidade na notícia de vocês, não é? Vocês teriam condições de identificar ela muito claramente no WordPress. No Instagram, a gente não tem um conteúdo, um recurso da plataforma, certo? Para dizer assim muito claramente, né, de maneira visual, que aquilo é uma parceria paga. O Instagram colocou um recurso recentemente, não é, que menciona lá em cima, assim, embaixo, meio escondido, assim, embaixo do nome do usuário, né, que aquilo é uma parceria paga, aquele é um conteúdo patrocinado, etc. Ok. O problema é que tem publicações que sequer colocam esse aviso, né? E quando a gente está falando de jornal, esse coisa meio assim escondida ali em cima não basta, não é? Você precisa separar muito claramente o que é publicidade do que é informação. Então como é que você faz isso? Bota um selo, né? Um negócio grande, publicidade, não é? Anúncio, sei lá, bota na legenda, alguma coisa nesse sentido. Você não pode fingir, não é, que aquele é um conteúdo informativo, com uma notícia, sei lá, sobre o transporte coletivo. Não é, não é? É outra coisa, é uma peça de publicidade para um restaurante, para uma hamburgueria, para um salão de beleza, né? E ela tem que ser identificada como tal, tudo bem? Então, só para a gente pegar um exemplo, tá? Tudo do Mais Goiás. Aqui não estou atacando o Mais Goiás, tá, gente? Inclusive falamos dele, né, em aulas passadas. Acho que uma coisa positiva que ele faz é tentar privilegiar o Instagram, né? Eles colocam o texto inteiro das notícias dentro da legenda do post, não é? Recentemente mudaram um pouco isso, colocaram a maior parte do texto e aí dizem mais detalhes lá no site, etc, etc. Mas tem um cuidado deles, né, com o Instagram, que reverbera no engajamento maior, né, em relação, por exemplo, ao popular, né? Então, e isso tem provocado, né, reações do popular também. E aqui nesse post a gente tem, ó, será possível ser houver respeito e civilidade. Da minha parte terá. O que esse texto quer dizer? Isso na norma culta? Nada, não é? Porque ele tem esse ser aqui que passou um R, né? Provavelmente, professor, é o corretor. Quando você está conversando com alguém no WhatsApp, você pode botar a culpa no corretor, não é? Mas quando você está publicando isso para milhares de pessoas, não é, que acompanham o negócio aqui, lerem, e pior, quando você está colocando entre aspas a fala de alguém, e pior ainda, a fala de um candidato, não é, em eleições, aí a coisa fica séria, não é? Porque você está ali, né, passível de estar mudando o discurso de alguém, né, por conta de um erro que às vezes não foi intencional, mas que você não deixou passar por uma revisão mais apurada. Professor, mas às vezes eu olhei 10 vezes o post e o negócio passou. Mas você olha 11 para ver se ele não passa. Não é? É isso que a gente tem que tentar fazer, né? O importante é a gente não deixar de tentar, não é? Porque senão isso aqui vira regra e a gente começa a ter, inclusive, problemas jurídicos, não é? Não foi o caso disso aqui, mas, né, juridicamente, a assessoria da candidata, né, de que acho que era deputada, não é isso? A Adriana, poderia dizer que está tendo aqui um favorecimento do veículo, né, quanto a outras candidaturas, porque eles estão tentando aí desvincular ou deturpar, não é, o discurso dela com erros de português, não sei o que, etc, etc. Então, é um problema, não é? Ele abre um precedente para coisas perigosas, não é apenas o preciosismo com a língua, não é, com o sentido, não é só isso, né? Tem consequências sérias.
E outra coisa é essa coisa da publicidade, né? Aqui a gente tem Clínica de Estética referência no Brasil. E o texto do post diz: a clínica tem ganhado o gosto das celebridades. Ainda neste mês, a clínica recepcionou os alagoanos Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, e Maxwellzinho, conhecido também como personagem Cara de Lua. Por lá também são atendidos artistas como Gustavo Lima, Felipe Araújo, Jefferson Moraes, Thierry, Jerry Smith, entre outros. A clínica Carine Gouveia, marcado ainda, né, se tornou referência em harmonização facial e tratamentos corporais. Blá, blá, blá. Lá embaixo, a clínica conta ainda com o corpo clínico, etc, etc. Onde é que ele está dizendo aqui que isso aqui é publicidade, ou que o Mais Goiás recebeu uma grana para veicular isso daqui? Não é? Porque quando você coloca simplesmente a palavra publicidade, patrocinado, não é? É isso que você está dizendo, não é? Que aquele conteúdo ele não foi apurado, verificado, né, endossado por um trabalho técnico do Mais Goiás. Né? Ele foi pago para aparecer ali. Né? E essa informação é importante, né? Porque se você começa a não dizer isso com a publicidade de salão, né, o pulo entre não dizer isso para uma notícia de política, que foi paga pelo político, é muito simples, né? Você só está trocando quem está pagando. Certo? Então, aí é que é o problema, não é? Esse é o problema, porque aí a gente sai, inclusive, da esfera do jornalismo, né? Por isso que vai ter jornalista aqui que vai dizer que Mais Goiás não é jornalismo, por causa disso, né? Desse tipo de prática. Isso aqui é muito sério, não é? Então, vejam, não usaram nem o recurso que o Instagram tem, não é? De marcar parceria paga com papapá. Não tem nada aqui no post. Não tem a sinalização de patrocinado, parceria, publicidade, nada. Nem na imagem, nem no texto, nem na legenda, nem em lugar nenhum. Isso é muito sério. Professor. Diga, Simvaldo. Tá muito bagunçado, né, o Instagram do Mais Goiás, porque eles estão publicando notícia, reportagem, publicidade, tudo junto e misturado. Aí o leitor vai acessar o Instagram ali, entender o que é notícia, o que é publicidade. Aí já surge automaticamente uma crítica, mas tá, isso aqui é jornalismo ou publicidade? Porque é tudo misturado, não tem nem separação, nem um logo, alguma coisa diferenciada. É exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, você não precisa ser. A gente não precisa estar aqui na faculdade de jornalismo para enxergar isso. Né? O público consegue ver. A gente está vacinado para a publicidade. Né? Quem que quer ver uma propaganda no YouTube? Você não quer ser enganado. Não é? Ninguém quer engolir publicidade. Não é? E isso aqui é uma tentativa clara de fazer isso. Não é? Professor, mas os jornais precisam sobreviver. Claro, né? Precisam fazer publicidade, com certeza. Né? Não estou dizendo que não, mas eles têm que fazer isso com responsabilidade, né? Deixando claro o que é publicidade, o que é notícia, o que é informação. Certo? E tem maneiras, né? Outras além da gente monetizar com publicidade nas redes sociais de maneira responsável, né? Falei disso para vocês, acho que em assessoria, né? Trouxe um exemplo aqui também nessa disciplina sobre isso, essa iniciativa aqui do Estadão, de fazer parcerias pagas mesmo com vários, né, empresas, institutos, enfim, para promover eventos que são pagos. Então eles criaram um perfil separado do Estadão, né, que é esse aqui, Media Lab Estadão, só para fazer isso. Frequentemente o Estadão republica, dá um repost, né, nessas publicações aqui. Mas quando ele faz isso no perfil do jornal informativo, ele marca parceria paga, conteúdo patrocinado, né, para que as pessoas entendam isso, né, para que você diga muito claramente que há essa separação, certo? E aqui, né, só para a gente entrar mais no específico aqui do áudio para web, né? Quando a gente está falando de áudio para web, a gente está falando de uma peça que é produzida, né, para ser circulada em aplicativos dedicados, então Spotify, o Deezer, Spreakable, enfim, né, tem vários aí, como um complemento de notícias web, tá? É o caso, né, de quando vocês colocam um áudio incorporado na notícia lá de vocês, um podcast que vocês incorporam, né, desses aplicativos lá dentro, ou para circular em redes sociais. A nosso objetivo aqui, o que eu vou pedir que vocês façam, é essa última coisa, tá? É um áudio produzido para ser usado em um post em rede social. Tudo bem? É essa peça que a gente vai tentar produzir aqui.
E isso, né, o fato dos jornais estarem apostando mais no áudio produzido para as redes, né, ou circulando mais nas redes, tem a ver com alguns desafios, alguns problemas que a gente tem para continuar produzindo podcast dentro das redações, não é? Eu não estou dizendo que o podcast tem que acabar, nada disso, tá bom? Estou colocando aqui problemas, obstáculos que a gente tem, tudo bem? Primeiro, que a gente tem uma saturação de centenas de programas, né, e de produtores em anos recentes. Então, tá muito fácil criar um podcast, né? Você precisa basicamente de um equipamento de áudio decente, né, médio, que consiga atender ali a um critério mínimo de qualidade, e conexão à internet, fim. É isso que você precisa, né, para produzir um podcast. Então, essa facilidade, ela está levando, né, ao que alguns autores, a Kylie Jenner, né, a Jennifer, né, do texto que serve de referência para a gente aqui, vão dizer que é uma saturação do mercado de podcasts. Muito semelhante ao que a gente teve com os blogs lá atrás, no início dos anos 2000. Todo mundo queria criar um blog, porque era muito fácil, era só você ter acesso à internet e saber escrever. Ainda é assim, não é? Mas você vê todo mundo hoje cria um blog, todo mundo tem um blog. Não é? Essa esfera atualmente ela está meio restrita assim às pessoas que dedicam algum tempo àquilo, não é? Elas se especializaram naquele tipo de coisa, conseguiram angariar um público, produzem um conteúdo, isso é que é o mais difícil, né? Quando a gente está produzindo conteúdo para a internet. Produzem um conteúdo com frequência, né, fixa, então toda semana vai ter conteúdo novo ali, ou todo dia, ou a cada 2 dias, enfim, né, dependendo aí da periodicidade, mas sempre tem, né? Então o blog, né, que começou assim, todo mundo queria um blog, todo mundo criou um blog, tinha blog demais para tudo quanto é lugar, tinha serviços populares, né, de blog, que a gente tinha o Blogspot do Google, por exemplo, hoje está praticamente enterrado, não é? O WordPress, muita gente criava blog no WordPress, o Wix não existia ainda, né, mas o WordPress, o Blogspot, o Yahoo também tinha um serviço para criação de blogs, e aí depois isso foi minguando, né, esse mercado foi enxugando e ficando só as pessoas mais especialistas, que conseguiam manter, né, uma periodicidade, conseguir manter um programa e cativar uma audiência, né, para conseguir manter aquele, né, para justificar aquele esforço. Segundo esse pessoal que está estudando isso, é por esse momento que a gente está passando agora com os podcasts, né? A gente tem uma explosão aí até 2019, 2019 muita gente coloca como o ano dos podcasts. Tem muito pesquisador que faz piada com isso, diz que todo ano era o ano do podcast, porque a gente sempre batia novos recordes, não é? De ouvintes mensais, de número de programas que estavam sendo criados, e aí depois, né, a gente chegou, né, nesse cenário agora, onde muitos podcasts começam a desaparecer por várias razões, porque as redações não têm condições de manter, porque o jornalista não tem condição, ele lá com os papéis dele, né, de acumular a função também de podcaster, né, de produzir o podcast, de manter a frequência, esse é um desafio, né, sempre. Ou então fazer trabalhos, né, que pedem muito, né, do profissional, além, né, do tudo que você tem que fazer lá no site, enfim, você ainda tem que fazer um trabalho de edição, de produção, de corte e tudo mais, e isso acumulado com outras funções é um problema, né? Embora tenha gente que vá levando isso à frente. Outra coisa é a dificuldade de você identificar o público, né? A gente tem métricas, assim, quanto tempo as pessoas ouvem o podcast, né? Se elas desistem nos primeiros 5 minutos, né? O seu podcast tem 30 minutos, mas a pessoa te ouve só até os 5 minutos ali, né? A gente tem esses dados? Tem, a depender da plataforma, algumas oferecem, né? Mas o número deles, né? Assim, a quantidade de dados que a gente tem e a profundidade deles, para podcasts, eles ainda são muito restritos em comparação ao que a gente encontra nas redes sociais, por exemplo, né? Onde a gente tem muita métrica, né? A gente tem muito retorno, assim, muito aferição, não é? Analítica que a gente pode fazer sobre a circulação daquele conteúdo, né? Quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas salvaram,
quantas ouviram até o final, enfim, tem várias maneiras de a gente criar esse tipo de monitoramento. E para o podcast, às vezes isso é um pouco mais complicado. E aí, para não ficar aqui na minha boca, né, de eu dizendo isso, ou os autores, alguns números, né, que a gente tem disso. Esse daqui do Business Insider é um relatório que eles produziram em 2020, falando aí do crescimento, né? Essas barrinhas, as barras, são o número que a gente tem em milhões, tá? De ouvintes de podcast nos Estados Unidos. Vocês estão vendo que é um crescente, né? A gente tem dados ali de 2013 até 2020, começo de 2020, que é quando eles soltaram a pesquisa, crescente, né? Uma curva, obviamente, ali, progressão geométrica, né? De crescimento. De 2020 para frente, eles estão projetando que esse crescimento continue, né? Que a gente passe a ter cada vez mais pessoas ouvindo podcasts. Qual é o problema? Tem uma linha aí, ó, essa rosa, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que ela vai tendo uma queda ali até 2017, e em 2019 tem um pico, e aí a projeção é de que agora ela vai só caindo. O que é essa linha aí? É o crescimento no número de programas de podcasts, certo? A gente tem, né, uma flutuação aí em anos recentes, mas ela tem se mantido aí num crescimento, né, de mais ou menos 20% ao ano. E a ideia é que agora isso comece a cair pelas projeções que a gente tem. Por quê? Por conta desses fatos que eu coloquei para vocês. É difícil manter um podcast, não só em termos pessoais, mas técnicos também. As redações que tentam fazer isso, elas têm que dedicar um tempo, não é? Cativar uma audiência, conseguir aferir se o que elas estão gastando de tempo, recurso, pessoal com aquilo ali, está dando um retorno que justifica esse esforço. Como eu acabei de dizer para vocês, a gente não tem tantas métricas como a gente tem nas redes sociais, por exemplo. Então, é um desafio você manter um programa. E justamente por isso a projeção é de que a gente tenha cada vez menos programas, mas cada vez mais ouvintes desse número reduzido de programas, que são mais específicos, mais especialistas, conseguiram cativar uma audiência, certo? Professor, pode falar assim, Val. Aproveitar e voltar aqui. A Ana pediu para voltar um slide, professor. Sim, tô vendo vocês aqui. Não aguento mais a propaganda do Kawaii. Do YouTube, né? O videozinho. Siriguidum. Sim. Então é uma dificuldade, né? Isso de você manter um podcast. É um esforço, né? Que você não consegue justificar se você não tiver números, né, que vão te dar sustentação para dizer, não, olha, justifica o esforço que a gente está fazendo aqui para manter esse programa, o tempo que a gente está gastando em edição, entrevista, né, ou produção de material exclusivo para o podcast, tudo bem? Por isso ele é mais difícil de mensurar do que um áudio que você coloca, por exemplo, nas redes, né, ao invés de aplicativo dedicado, alguma coisa nesse sentido. A estratégia que muitas redações estão adotando para lidar com isso é de produzir, é de colocar no máximo de plataformas quanto possível. Então você bota no Spotify, bota no Deezer, bota no Spreakable, bota no Instagram também, bota no YouTube, no Facebook, em tudo quanto é lugar, né? Porque você tem mais dados para conseguir fazer essa avaliação. Né? Professor, diga isso, Val. Nessa matéria de produção multimídia em jornalismo, a gente não pode aprender a fazer um podcast tipo dentro do Spotify, não? Como é que a gente... Porque produzir a peça em si, a gente sabe como é que faz. Mas como é que produz aquele template todo que vai lá para dentro? Como é que funciona aquela importação de recurso, você sabe? Eu não tinha planejado falar disso com vocês, porque eu acho que é uma coisa para as matérias de áudio. Mas eu posso trazer, tá? Posso dar uma olhada e aí trago para vocês, tá bom? Sim. Já que vocês pediram. Porque a gente não vai pegar, a gente está produzindo um podcast para a rádio de jornalismo, mas a gente não vai pegar essa parte de lançar ele como produto, como peça no Deezer, no Spotify, no Amazon. A gente não vai fazer isso. Tá, não, eu vou dar uma olhada. Vou ver o que eu posso trazer para a gente não escorregar muito da discussão, mas também tratar um pouco disso, né? Mais concretamente. Obrigado. Fechou. Beleza, gente, com o slide aí? Certo. Posso seguir?
Só esperando aqui o ok de vocês. Certo, vamos lá então. Mais dados, né? Essa daqui, pesquisa da ABPOD, tá? Associação Brasileira de Podcasts, né? O que eles estão falando aqui? Só que aqui, importante destacar, esses dados aqui de podcast não são de podcasts de redações, tá? De jornalismo, é podcast de tudo no Brasil, tudo bem? Mas é claro, né? Boa parte dos podcasts que a gente tem são feitos por jornalistas, né? Os mais acessados, inclusive, o Café da Manhã da Folha, né? Ele frequentemente está no topo lá dos mais ouvidos aqui no país. E aí o que eles estão olhando aqui para o público, né? O que o relatório diz é que a gente tem uma flexibilidade na produção desse tipo de conteúdo, podcast, que ele alcança vários níveis de renda. Só que se vocês olharem, né, para os níveis de renda que ele colocou aqui, essas barras maiores, ó, 26%, né, essa primeira aqui, é qual faixa de renda? De 5 a 10 mil reais, né? Então, a maior parte dos públicos de podcasts no Brasil, segundo essa pesquisa, são pessoas que têm renda de 5 a 10 mil reais. O que, num país como o nosso, sem dúvida alguma, são pessoas de uma classe média alta para rico, né? O segundo grupo, aí cai bastante, ele ganha aí entre 1.000 a 3 mil reais, né? Então, 2, né, quase 3 salários mínimos. O terceiro é de 3 a 5 mil, né? E aí ele vai tendo essas variações para outras que ganham muito mais, né? De 10 a 15, acima de 20, de 15 a 20, etc. O que chama a atenção aqui é que das pessoas que ganham até R$1.000, não é, a porcentagem, não é, dessas pessoas que ganham essa renda, né, abaixo de um salário mínimo, que escutam podcast no Brasil, ela é minúscula, né? É a menor porção, de 4,50%. Se a gente olhar para a internet de maneira geral, isso vai se repetir, né? Essas pessoas têm um acesso, né? Elas acompanham notícias. Aqui falando especificamente de notícias, né? Um dos gráficos que eu mostrei para vocês em uma aula passada, mais pela TV ou pelo rádio. Mas isso está mudando, né? Como eu também fiz questão de frisar. O crescimento da internet, como todo mundo, às vezes a pessoa prefere ter um celular no lugar de uma TV, né? A gente já chegou nesse ponto aqui no Brasil, e aí o número de pessoas que têm uma faixa de renda muito baixa, não é? E que se informam pela internet tem crescido bastante, mas o podcast não tem acompanhado isso. Então a gente pode dizer com um certo grau de tranquilidade que ainda é para um público mais elitizado, né, pelos números que a gente está vendo aqui. Então esse é outro problema, né, que se coloca para o jornalismo, enquanto prática de áudio para a web. Talvez por isso seja mais interessante a gente dispor esse conteúdo nas redes, que é onde essas pessoas, né, que têm um nível, enfim, de letramento, formação mais baixo, com certeza elas vão estar. Né? Elas não compram o celular para ligar para as pessoas. Né? Elas compram o celular para entrar no Facebook, né? Para mandar mensagem no Zap, né? Para olhar as coisas no Instagram. Né? É para isso que as pessoas compram o celular. Né? Todo mundo sabe disso. Não é? Então, que essas pessoas vão estar lá, a gente tem certa garantia. Né? Agora que elas vão ouvir podcast, pelos próprios dados que estão colocados aqui, nem tanto, certo? Outra coisa, né, isso que eu falei com vocês, que é a coisa do acúmulo de funções, né? Para a maioria das pessoas, os produtores, tá, de podcast que eles entrevistaram nessa pesquisa aqui, mais de um terço, né, 34%, realiza todas as funções do podcaster, né? Ele é o apresentador, ele faz a edição e também faz a produção do conteúdo. E o outro em azulzinho ali, ele acumula mais uma função, além de apresentador, editor e produtor, ele também é colunista. Né? Então a gente vê cada vez mais, né? Por exemplo, aqui em Goiás tem a Pucinelli, né? Que tem um podcast, né? A Fabiana Pucinelli, repórter do Popular, de impresso digital, e também faz um podcast, ela faz comentários em áudio, não é? O professor de vocês, Marcos Carreiro, né? Ele é jornalista do O Popular
E ele também produz um podcast junto com o Caio Henrique, não é, sobre política, o Giro 360. Muito bom, por sinal, tá? Recomendo que vocês escutem. Então, eles fazem esse trabalho, eles mesmos, né? Não tem alguém lá na redação assim, não, passa para o pessoal da edição. Não, é eles que fazem isso, não é? Então, leva tempo, né? Você tem que tirar tempo de outras coisas para dedicar a isso, tudo bem? E isso é o que a gente vê na maioria, né, dos produtores, né? Se a gente pegar todos o nível, né, que está relacionado aqui, 13 com 6 ali deu quase 20, né, com mais 34, mais da metade, né, acumula várias funções, certo? E aqui, de novo, a gente está falando de geral, tá? Não é nem de redações, onde com certeza esse número ia ser bem maior. E aí, como é que as redações têm tratado isso, né? Além de produzir um podcast, como eu disse para vocês, e publicar nas plataformas, eles com frequência colocam, né, uma amostra, alguma coisa, nas redes também. É o caso do que o Popular tem vindo, né, fazer agora, por exemplo, com o Giro 360. Bem legal esse post, porque aqui, né, a gente já está fazendo a avaliação do post, porque ele começa com a legenda dizendo que tem som, liga o som, não é? Tem uma indicação, né? Aqui ele está estático, não dá para ver, né? Que eu tirei um print, mas quando você acessa ele, deixei o link aí para vocês verem, tem essas ondas sonoras aqui, ó. Só ligar o negócio, talvez vocês não estão enxergando. Tem essas ondas sonoras aqui, ó, que elas ficam variando, né? Para mostrar que tem um áudio ali em execução. E aí, claro, né, como o Instagram tem ele começa a tocar, né, um vídeo, um áudio automaticamente, logo quando você desce ele já começa a passar, mas se você tiver com o som desativado, né, e você não vai ver, né, se você não tiver algum recurso na imagem do Instagram, ou pelo menos na legenda, para chamar a atenção das pessoas, olha, tem um áudio aqui, né, porque essa imagem ela poderia passar muito bem como, não sei, uma foto, né, uma montagem. Para promover um podcast que eu tenho que ir lá no site do Popular para ouvir, né? Felizmente a escolha aqui foi pegar um trecho importante, interessante, não é, do podcast, colocar ele, né, como áudio aqui incorporado a uma imagem estática, mas ela é acompanhada de uma animação, não é, que coloca as ondas sonoras para mostrar para as pessoas que tem um áudio em execução ali. Isso é importante porque, de novo, o som pode estar desligado, não é? Então você tem que prever a possibilidade de consumo em vários cenários possíveis, olhando para os recursos da plataforma. Tudo bem? Colocar na legenda, ouça, alguma coisa assim, não é suficiente. Porque você tem que contar com a esperança de que a pessoa vai para a legenda para saber que tem um som e voltar lá em cima na foto para saber que alguma coisa está sendo executada. Então, esse recurso de uma animação, ou de colocar algum sinal lá de um microfone, um megafone, algum tipo de coisa que mostre para as pessoas visualmente que tem um áudio em execução no post, é importante, não é? Porque aí você garante que elas vão entender que tem algo ali para que elas consumam, não é? Porque senão você está deixando de dar uma informação importante, que nesse caso é o áudio. Tudo bem? Só voltando aqui. Acho que tudo a ver com multimídia. Marcos é maravilhoso. Já fiz eu corrigir um texto. Desisto de tentar digitar. O que aconteceu, Helena? Alguma coisa problemática? Você quer falar, então? Fique à vontade. Estava tentando digitar. Fala. Eu vou digitando, meu celular está apagando. Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. É por isso que eu desisti, que eu estava digitando e o celular apagando. Eu ia falar sobre os podcasts. Eu não sou assim aquela ouvinte, né? Nossa, como ela é ouvinte. Uhum. Mas a impressão que dá é que com o passar do tempo eles aumentaram bastante o tempo dos programas, né? Sim. Ficaram bastante extenso. Sim. E talvez não seja isso que possa estar tendo essa oscilação, assim, de essa queda, porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido, né? Pois é, mas é isso que... Esse é o contraste, que você tem razão nisso. Por que tem aumentado o tempo dos podcasts? Porque eles têm conseguido angariar uma audiência cativa, certo?
Então, eu ouço o podcast do Mamilos, por exemplo, não é? Porque eu gosto do que as jornalistas fazem lá. Eu gosto de como elas discutem o assunto, de como elas trazem os temas, de como elas tratam a pauta. Não é? Então, eu vou ouvir o podcast, né? Porque eu gosto delas, do formato, eu já sou audiência cativa. Não é? Tem outra coisa com o podcast também. Como ele pode ser, com frequência, se a gente pensar numa rádio, por exemplo, né? Ele às vezes é transmitido numa rádio, então quer dizer, a pessoa está presa no trânsito, ela tem tempo para ouvir, não é? Ela está presa no carro, o rádio está ligado ali, né? Ela não tem para onde ela ir, né? Ela vai ouvir alguma coisa ali durante aquela meia hora, 40 minutos que ela vai ficar no trânsito. Várias rádios produzem um podcast que elas lançam ao vivo e elas também colocam nas plataformas, né? Essa é uma estratégia interessante porque você garante audiência em vários lugares, mas tem o problema de não ser feito especificamente para aquela plataforma, não é? Então, são vários problemas em jogo, né? E aí, só para destacar uma coisa, né? Eu sei que você entendeu, mas só para reforçar isso. O que tem caído não é o número de ouvintes, certo? O número de ouvintes tem aumentado de maneira geral. Mesmo que não de uma maneira exponencial, né? Mas pelo menos geometricamente, aquela barra deitada, não é? Tem aumentado. Não é? O que tem caído é o número de podcasts, não é? Do que eles que conseguem se manter, conseguir manter sempre produzindo novas edições e tudo mais. Justamente por isso, pelas várias dificuldades que a gente está colocando aqui. Aqui só fazendo um adendo de como o Popular mudou o tratamento dele com mídia social, né? Durante a pandemia. Se você pegar, né, esse post que é publicado hoje, né, às 7 horas, vejam o cuidado que eles estão tendo agora, né? Perdão. Na legenda, tem uma espécie de retranca para abrir o texto, né? Cortei ela aqui. A legenda do texto está mais grande agora, né? Está maior, ela está falando um pouco, dando mais detalhes do que apenas Assembleia aprova projeto que troca cargos efetivos com missionário. Confira no link da bio. Fim. Não é isso, né? Que era o que o Popular fazia há muito pouco tempo atrás, né? E talvez a pandemia, né, tenha dado esse start aí para eles prestarem mais atenção nisso. E adotarem, por exemplo, o critério de colocar, né, uniformizar a identidade. Então, todos os posts têm uma indicação de que é um material do Popular, ó, tá vendo? Que eles colocam essa identificação. Todos os posts não tem apenas a imagem, né, para você ter que adivinhar o que está acontecendo, do que ele está falando, mas tem legenda, né? Então já há informação num único bloco, não é, que é a imagem, né? Tem o veículo que publicou, né? O que a imagem está trazendo como informação e, ao mesmo tempo, uma legenda, não é, que informa o que é que você tem que tirar do fato que ele está tentando mencionar. Isso é muito diferente do padrão que eles estavam adotando, por exemplo, né, aqui, pré-pandemia, né, quase, abril de 2020, que a regra era essa aqui, né? Você bota uma foto sem dizer exatamente de onde ela veio, não tem identificação nenhuma do jornal, tem uns carrosséis aqui, a foto ela é horrível, porque eu não sei se ele está querendo mostrar o ponto de ônibus. Não olha para cá, peraí, senão, se você já leu a legenda, não olha para cá, não leia nada aqui, tá? Não leia a legenda, né? Vamos tentar adivinhar o que é que ele está falando aqui, né? O que ele está falando? É do carro vermelho que está parado aqui, é do ponto de ônibus, é da condição das calçadas, ou então é tudo isso que está em primeiro plano, né, que eu vou olhar imediatamente, é da placa que está colocada ali no fundo, ou não sei, de alguma coisa que está acontecendo nesse lugar gradeado, que aparece na foto também meio que por acaso, não é? E veja que esse é o ponto forte, né, o foco da matéria, que é justamente isso, né, o desrespeito, a quarentena das pessoas no setor bueno, enfim, que estavam lá, né, lotando os campinhos, não é, para jogar futebol, etc. Então, quer dizer, essa é uma informação que pode vir na imagem, não é? Inclusive deve, não é? Se a gente pensar algo produzido para o Instagram. É muito diferente do site, né, onde vai você colocar uma foto apenas com um crédito, nenhum tipo de informação agregada. Porque o texto vai se encarregar de fazer essa vinculação.
No Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente não pode partir desse pressuposto, não é? Porque a imagem aqui é a peça central, certo? Por isso daqui é muito mais recomendável para ser o mínimo do que isso daqui. Tudo bem? E aí, falando especificamente de áudio, o que é isso, gente? Repetiu o slide. A gente tem, por exemplo, gente boa errando também, né? É o caso dessa peça aqui do Nexo. Eles estão falando aqui de um podcast, né, Cientistas do Brasil, que você precisa conhecer. Tem aqui, ó, vejam, um sinalzinho, né, de que tem um áudio aqui que vai ser executado, mas o post não tem áudio, ele é só uma foto. Não tem áudio aqui. Veja, você está promovendo um podcast, não é? Então, se a ideia, vamos pensar, se a gente fizer uma analogia, né? Se eu vou publicar um post no Instagram, né, do Mais Goiás, por exemplo, para fazer com que as pessoas vão até o site para ler o texto da notícia, o que é que você faz com esse texto? Você dá uma amostra dele no Instagram, não é? Ou publica ele na íntegra, enfim. Se eu vou promover aqui um áudio, o que é que você faz com esse áudio? Você dá uma amostra dele nas redes, né? É o mais natural que a gente pensa fazer. E não tem isso aqui, né? De um jornal que é excelente, né? O Nexo é um nativo digital, ganhador de vários prêmios aqui no Brasil. Excelente jornal, mas escorrega também, né? Como post. Outro exemplo aqui de uma rádio, não é? E aqui é interessante a gente olhar o que as rádios estão fazendo, não é? Nas redes sociais delas, não é? Porque a rádio, quando ela vai para a rede social, ela ganha recursos que ela não tem no formato tradicional. Ela pode trabalhar com imagem, ela pode trabalhar com texto, ela pode trabalhar com animação, com infografia, não é? Coisas que ela não consegue explorar, obviamente, quando ela está no formato original dela, que é o rádio, não é? E aí você tem peças como essa daqui da Rádio Band News, né? Do que é que eles estão falando? De novo, olhando só para a foto, tá? Não olha para a legenda, não. Desculpa, eu não sei vocês, mas eu não faço a mais rasa ideia, né? São duas mulheres sentadas numa escada conversando de máscara. É isso que eu estou vendo aqui na foto. Agora, qual é o assunto? Eu não faço a mais rasa ideia, não é? Pela foto aqui. Inclusive, se isso estivesse no meu feed, com certeza, ó, passei. Não tem nada aqui chamando minha atenção. Eu não sei do que ele está falando. Vou parar para ler a legenda, olha o tamanho do texto da legenda. Não vou, não é? Tem aqui uma animação. Se vocês forem no post original, o post tem esses pontinhos que estão aqui embaixo, ó, eles ficam flutuando, eles ficam pulando assim na tela para mostrar que tem um áudio em execução. Legal, massa, muito bom. Mas não tem mais nada, né? Eu sei que talvez isso pare e chame a minha atenção para ver que tem algum áudio ali sendo executado, mas eu não sei do que se trata, né? Então, veja que eu não mobilizei a atenção suficiente, né, do ouvinte, né, no caso, né, da rádio ou da pessoa que está seguindo no Instagram, para parar e ver o que é que ele está falando ali, né? No caso, é um trechinho de um podcast da rádio sobre os impactos do exercício físico na menopausa. Como, gente, que eu ia adivinhar que esse post, o podcast, enfim, estava falando disso aqui? O que essa imagem, assim, eu até consigo estabelecer vínculos, né, depois de saber o assunto, mas como é que essa imagem está dizendo isso, esse assunto tão específico para mim? Não está falando nada, não é? O que ajuda aqui? Uma legenda, não é? No podcast eles conversam com o obstetra, não é? Então talvez colocar uma fala dele em destaque, não é? Algo colocado aqui, algum sinal mais evidente de que tem um áudio em execução, uma identidade colocando a Rádio Band News, não é? E a identidade do podcast, como o Popular fez, não é? Com o giro aqui, ó. Certo? Isso aqui parece ideal. E por que essa chatice com colocar a identidade? Ah, professor, mas a pessoa já sabe, ela está seguindo o perfil. Você sabe dizer, às vezes não é normal você comentar com seja lá quem for, olha, eu vi no Instagram, notícia tal. Sei lá, que o Bolsonaro falou alguma coisa aí da vacina essa semana. Ele sempre tá falando alguma coisa, né? Falou alguma coisa aí. Ah, onde você viu? Não, vi no Instagram. Em qual jornal? Ah, não sei. Eu até compartilhei, mandei para alguém, curti, mas qual jornal?
Não lembro. Às vezes você tirou print, recortou a imagem, não é? Que é o que te interessa, talvez essa daqui, que é legal, e mandou para alguém. Se no print não tiver nenhuma identificação de qual é o jornal, o que é que o veículo ganhou com isso? Nada. Certo? Então, de novo, a gente tem que pensar em como é que esse conteúdo é consumido. Né? Ele não vai ser consumido apenas dentro do Instagram, fechado pelas plataformas. Né? Na web, a gente tem essa possibilidade de apropriação, que é muito mais forte do que nos outros formatos. De dar um outro sentido para aquilo que a gente consumiu em primeira mão, no momento que a gente vai compartilhar. Certo? Só voltar aqui, ver o que vocês estão falando. Massa. E aqui um exemplo bem legal da, não sei quem acompanha, Futebol Globo CBN, né? Tem um colega que trabalha lá, o Vinícius, não é? Ele excelente jornalista, assim, cara profissional de altíssimo nível, narrador, repórter, enfim, não sei quem acompanha aí o trabalho dele, se alguém conhece. Ele, junto lá com o pessoal, né, da CBN, que faz a narração dos jogos, eles criaram essa identidade aqui para os posts deles no Instagram. No ano passado, quando eles abriram o perfil, eles tinham, tipo assim, depois de um mês, 2, né, de algumas experimentações, eles tinham, sei lá, 100 seguidores, 150. Hoje eles estão com quase 8.000, né? Então, tem pouco tempo que abriram o perfil e tiveram um crescimento vertiginoso por tratarem a rede social com o devido respeito. Então eles criam uma arte, não é, para colocar no post. Vejam, essa arte ela não apareceu no site, tá? Ele não pegou a foto que estava lá no site e botou aqui. Não, ele criou uma arte para o Instagram, não é? Com, olha só, a identificação de que tem um áudio aqui para ser executado, não é? Tem um texto auxiliar aqui, falando, né, que ele está narrando especificamente o gol, né, do jogo entre esses dois times, identificados pelos seus escudos, e aqui a exclamação do narrador, né, se referindo ao jogador em questão, certo? Tem também uma identificação aqui, um selo, certo? De qual é o veículo que produziu isso aqui. Por uma questão de direito autoral também, né? De repente a pessoa achou lindo, nossa, achei fantástico isso, vou tirar o print e compartilhar. Se não esse selo aqui do Futebol Globo, a pessoa, nossa, que coisa legal, né? Que bem feita, vou lá seguir, certo? Esse cuidado, essa possibilidade sequer existiria se você não fizesse essa identificação, certo? Então, tem, né, um cuidado ainda específico na composição da legenda, no uso dos emojis, né, que é importante usar, tá, gente? Emoji não é só para ficar bonitinho, ele é também para indexação, né? Ele vai levar as pessoas até lá. Tem como você fazer busca, e o Instagram indexa conteúdo com base no emoji, tá? Então usar o emoji é importante, né? Fazer marcações de outras pessoas, né, que é o caso deles aqui. E aí é um carrossel, né? Você passa para o lado e o outro post, né? A outra imagem que coloca, de novo, ó, crédito, ó, dados, footstats, não é? Tem que acreditar, não é? Jornalismo sério revela a fonte, tá? O bom jornalista não revela suas fontes. Essa é a maior falácia, o maior mito, a coisa mais sem sentido que existe sobre jornalismo, né? O bom jornalismo necessariamente diz quem são as suas fontes. Certo? Mas tem que ter sigilo da fonte. Tá, nós estamos falando de outra coisa. Eu estou dizendo, em momento cotidiano, tá, no dia a dia da redação, o jornalismo sempre tem que dizer quais são suas fontes. Né? Então, vejam que tem essa preocupação aqui, tá, de dar o crédito. Não é? E aí, para além da figura do narrador, né, que é a narração do gol em questão, ele também faz aqui, ó, um destaque de um comentário, né, do comentarista. Pela falta que cobrou, por sofrer a falta e por algumas boas jogadas pelo seu lado, foi o melhor da classificação. Rafael Prates, comentarista do Futebol Globo CBN. De novo, tem aqui a indicação de que tem áudio, né, para você clicar e ouvir o que ele está falando.
E tem aqui um serviço, né, que é uma coisa que a gente vai ver e experimentar na disciplina, de princípio de uma infografia, né, criada especificamente para as redes sociais. É isso que eu estou tentando destacar isso aqui para vocês, né? Esse trabalho ele é feito para as redes, ele não existe no site. Se você for lá no site do Futebol Globo, isso aqui não está lá, certo? Às vezes podem até reproduzir, mas ele foi criado para o Instagram. Tudo bem? É esse cuidado que a gente tem que ter. É isso que cativa a audiência. É isso que mantém as pessoas informadas de maneira responsável nessa plataforma. Não é? É isso que entra naquelas discussões éticas, né, que a gente estava tendo com o professor Magno, por exemplo. Ah, mas aí, como é uma rádio, eles vão ficar só usando os áudios, né, das transmissões? Não. Como eu disse a vocês, quando a rádio vai para a internet, ela ganha recursos que ela não tinha. Então ela pode trabalhar apenas com texto e imagem, por exemplo. Né? De novo aqui um trabalho de infografia para falar do histórico do Denilson. Né? Quando ele jogou lá no Paulista, em 98, número de jogos e gols, e o Paulista em 2008, 55 jogos, 7 gols. Né? E aqui tem uma narrativa breve sobre quem é o sujeito, e embaixo uma tentativa de engajamento. E aí, onde o Denilson jogou mais? Né? Uma provocação para a própria audiência. O mesmo, e aí vejam que isso parte, né, de alguém que tem formação, que se preocupa em produzir um conteúdo de qualidade. Não é? Futebol, se você quiser que as pessoas levem o futebol a sério, você, jornalista, tem que levar o futebol a sério. Né? Se futebol não é só brincadeira, então você não tem que fazer entrevista, né, para matérias relacionadas à pauta de futebol apenas com as pessoas do futebol. Não é? Eu faço cobertura de política. Não é? Aí agora eu vou fazer uma matéria sobre coronavírus, eu vou entrevistar só políticos, né, para fazer uma matéria, por exemplo, sobre a vacinação. O que é que o Caiado, né, por mais que ele seja médico, sabe falar sobre a efetividade de uma vacina que está em testes num laboratório da UFG, por exemplo? Certo? O que é que ele sabe dizer sobre isso? Nada. Zero. Ele não tem nenhum conhecimento para isso. Então, fazer boas matérias sobre a editoria que você está cobrindo é conseguir ir para fontes que estão de fora do seu círculo de conforto ali. Né? É o caso desse pessoal que vai atrás, por exemplo, do Nicoleles. Ele, neurocientista, né, brasileiro, entusiasta de futebol, gosta muito, inclusive reclamou nas redes, dizendo: por que eu vejo os comentaristas falando com um ar catedrático de professor, né, comentarista esportivo? Porque a pandemia, a CBF não podia isso, aquilo, ela não podia isolamento, ou então tem que isolar, ou então não tem que isolar. O que é que o comentarista entende disso? Nada. Zero. Qual é o conhecimento que ele tem de saúde pública? Nulo. Não é? Então, porque eu estou no esporte, aí é a minha responsabilidade de dar informações precisas sobre isso. Ou oferecer alguém que possa comentar esses assuntos dentro do esporte, tá? Não é ir para política, não é ir para saúde. Ele está falando de esporte com competência, com qualidade, com respeito aos meus leitores. Eu tenho que ir para as pessoas que podem falar sobre isso. E aqui, entrevista, né, que ele concedeu para esse pessoal, e ele está falando do quê? De esporte. A CBF parou para pensar o que vai acontecer se um jogador tiver uma fratura em campo, uma concussão cerebral, se tiver qualquer outra coisa séria que precise de hospital, não vai ter leito para levar. Quem tem condições de fazer uma indagação como essa, e quem tem conhecimento suficiente para responder perguntas a respeito disso? Esses caras. Não o técnico. Não o jogador. Certo? Tudo bem. Então, aqui estou tentando abrir esse parênteses para a gente falar um pouco desse problema que a gente tem em algumas editorias, de achar, de ficar ali muito dentro do conforto, da caixinha. Não, eu só falo aqui com esse grupinho. E aí, bom, você deixa de fazer uma cobertura que é responsável, né? E de uma qualidade que poderia ser bem maior. Né? E aqui destacando, voltando para a coisa do post social, a entrevista completa, aqui na legenda, a entrevista completa você pode ouvir no link nos stories e também nas contas do Futebol Globo CBN no Twitter e no Facebook. Mas por quê? Teve aqui antes uma chamada, não é? Com a frase de destaque. Né? O texto da legenda dá alguma informação
e que é importante ser colocada naquele momento. Novamente, identificando o veículo aqui, ó, no canto direito. Oferecendo outros caminhos de acesso. O site, as frequências em que a rádio pode ser sintonizada, certo? O horário em que a coisa vai ao ar, não é? Tudo isso é importante. E aqui deixei o link para vocês verem, tá? Depois, a entrevista do Vinícius, né? O mesmo profissional. Excelente, sobre um caso mais antigo, né? Do Robinho. Lembram, né? O Robinho acusado de estupro, etc. Aquela coisa. Aqui, essa entrevista é de outubro de 2020. E aí, claro, né? Os jornalistas, assim, naquela coisa cômoda, né? Não, quem que vai falar sobre o caso Robinho? Não, sei lá, chama o Casagrande para comer. Gente, o que ele vai poder dizer sobre isso? Né? Assim, que ninguém já não tenha dito. Né? O que ele vai poder dizer sobre isso que não seja senso comum? Nada. Zero. Né? Agora, o que uma antropóloga, como a Débora Diniz, pode comentar sobre o assunto? Né? Ela dá um show aqui, e o Vinícius um show na entrevista, com as perguntas que ele faz. Ele coloca porque o futebol é simbólico, ele cria heróis, né? Que tipo de herói que a gente está criando ou entregando para as pessoas quando a gente legitima um comportamento como esse? Né? O de um acusado de estupro que foi contratado por um clube. Independente das campanhas de marketing que esse clube andava fazendo contra o machismo, por exemplo. Quem que vai colocar uma pergunta como essa em questão? Um jornalista atento a essas coisas, não é? Quem que vai chamar uma pessoa como essa para dar entrevista? Um jornalista que esteja, né, sensível para fazer uma cobertura de qualidade dentro da sua editoria. Tudo bem? Então isso é importante. Né? E aqui pensando nas redes, né, ela foi uma entrevista feita na rádio, evidentemente, mas ela também foi ao vivo, no ar ao vivo, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Né? Porque eram os lugares onde eles estavam para fazer essa transmissão simultaneamente. Né? E aqui é legal, porque, de novo, a rádio ganha, né, um recurso que ela não tinha, que é o da imagem. Então você vê os trejeitos da entrevistada, a expressão do jornalista, de quem está respondendo as perguntas, enfim, tudo isso soma, não é, informação. Então, algumas dicas gerais de composição, tá? Para vocês aqui. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Aqui. Primeiro, tratar o post como uma notícia, tá bom? Avaliando os valores notícia. Não é? Você vai produzir uma coisa para o Instagram. Não, é pegar o que eu coloquei no site e botar... Não, pelo amor de Deus, tá? Não é isso não, tá? Não façam isso, não é? As pessoas estão no Instagram para consumir conteúdo no Instagram. Se você vai conseguir levar elas para outro lugar, para o site, para a TV, para o rádio, enfim... Isso é outra coisa. Né? Aí tem que ter, sim, uma estratégia de tentar fazer isso. É absolutamente legítimo, ok. Mas, em primeiro lugar, elas estão aonde? No Instagram. Certo? Então você tem que produzir um conteúdo que seja para elas. Né? Mesmo que seja uma isca para puxar eles para outras plataformas. Tudo bem? Mas não pode só, né, ficar essa coisa meio sem vergonha. Né? Não, vai lá no link da bio. Né? Acessa no site. Acessa na TV daqui a pouquinho. Não, né? Porque senão perde sentido, né? Aí eu vou seguir você no Instagram para quê? O que eu vou ganhar com isso? Né? O que eu estou ganhando de exclusivo que eu já não vi na TV, que eu não vi no site, que eu não leio no jornal? Certo? Checando informações, realizando entrevistas antes de publicar. Então, não é porque eu estou pedindo para vocês para fazer um post, eu não estou pedindo, tá? Que vocês façam uma matéria e esses posts. Não é porque eu estou pedindo um post para o Instagram, Twitter, Facebook. Não, eu vou pegar umas coisas aí na internet, aí eu faço post e boto... Não. É um trabalho jornalístico. Então é como se você estivesse fazendo um texto. É exatamente a mesma coisa. O que mudou é a plataforma. O que mudou é o público. O que mudou são os recursos que você vai utilizar para compor essa notícia. Mas ela é uma notícia. Né? É um trabalho de jornalismo. Tudo bem? Não é porque foi para as redes. Não, nas redes é diferente. As redes é uma plataforma. Cada uma delas. Né?
respeitando um padrão também, né? Aqui, persona é a identidade que a empresa jornalística cria, a gente vai falar mais disso em assessoria, tá? É a identidade que a organização cria, né, de discurso, de tom da legenda, do texto, das respostas nos comentários, para que ela sempre vai usar de maneira uniforme, tá? Para produzir conteúdo ou responder as pessoas naquele lugar. Né? Então a gente tem que adequar, né, a esses padrões que a organização vai definir para vocês. Né? E aí, infelizmente, né, se a organização entender que o que você põe no Instagram é isso mesmo, é uma chamada e acesse o link na bio, né? Há pouco espaço para que você faça algo diferente. Né? Embora, em geral, tá bom? As pessoas que estão na gerência dessas coisas tenham certa liberdade para definir a estratégia, o formato disso, tudo bem? Mas é claro que há diretrizes que são nacionais, né? Se a gente pensar na TV Anguera, por exemplo, né? O que ela vai produzir no Instagram da TV Anguera, do G1 Goiás, que seja, né? Do Balaio, que é um programa regional, né? Mas que é da afiliada nacional, tem uma diretriz muito específica, né? O Grupo Globo tem uma diretrizes de como é para publicar em redes sociais. Então, dentro daquele círculo ali, você pode fazer o que você quiser, contanto que você não saia do círculo, certo? Claro, sem perder de vista adaptações de linguagem, não é? Dosar o tempo e a profundidade. Então, às vezes você tem um áudio, né, que ficou muito legal, mas ele tem 1 minuto e 10. Então, se você botar no Instagram, ele vai passar do limite de 1 minuto, e para a pessoa ouvir esses outros 10 segundos, ela vai ter que clicar naquele botãozinho lá do Instagram TV. Né? E às vezes é esse clique que você não vai conseguir ganhar. E às vezes é no finalzinho dessa fala que está a informação mais importante. Então, qual é um curso mais interessante aí? Corta, para caber tudo em 30 segundos, 40 segundos. E a pessoa não ser obrigada, você não ter que depender da vontade dela de clicar ali para ver o resto do conteúdo da matéria, certo? E claro, utilizar os recursos de cada plataforma. Tá? Na próxima aula a gente vai comentar um pouco mais com calma delas. O último exemplo aqui é o desse da CBN, né? Eles colocaram um áudio, né, da declaração do Caiado, né, sobre aquela tensão lá entre a Aparecida e o Estado, né? Como é que resolve isso? E aqui, nesse post, eles colocam notícia urgente, tem uma foto do Caiado e a legenda. Né? E não tem nenhuma sinalização aqui de que tem um áudio, né, que está em execução. O Instagram tem esse recurso aqui que ele coloca desse sinalzinho, né? O meu negócio está em vermelho, né? Vocês não vão conseguir ver. Desse sinalzinho que eles colocam aqui, para mostrar que tem um áudio, né? Só que logo quando você desce, né, rola a tela, ele desaparece, né, para não ficar poluindo a imagem. Então, justamente por isso que a gente tem que fazer algo mais parecido ali com a CBN ou com a Folha, naqueles exemplos que eu mostrei para vocês. Tentar mostrar que tem um áudio aqui em execução, né? A própria CBN consertou isso num outro post, onde eles primeiro escolhem uma foto melhor, né, mais adequada à situação, que é de tensão, né? Então é o Caiado sério, com o dedo em riste, não é? Colocam aqui um trecho da fala dele, a mais impactante. A situação de Aparecida é um colapso completo. Porque aí, além da foto, né, e do termo notícia urgente, não tem nada na imagem aqui mobilizando a minha atenção. Talvez eu pare para ir direto para a legenda, né, que aí sim ela vai me dizer, ouça, né, mas eu já estou lendo, eu vou ler no texto aqui, depois eu volto lá em cima para ver o áudio, se eu voltar. Né. Isso é diferente de colocar essa declaração, não é? E aqui de novo, né, como é um print, vocês não vão ver, colocar uma animação. Cadê meu mouse, gente? Espera aí que ele desapareceu. Aqui. Colocar uma animação aqui, ó, não sei se dá para ver, porque está meio claro, de umas ondas sonoras, né? Bem sutil, assim, que à medida que o Caiado vai falando, vai tremendo aqui a frequência, né, da fala dele. Porque você indica muito claramente para a pessoa que tem um áudio em execução ali, né? Então, talvez preferir isso
no lugar disso, né? Só para mostrar que o mesmo veículo, às vezes, né, comete erros e acertos. Ok, gente? Ok, professor. É o que tínhamos para hoje aqui. Eu não sei se tem questões, dúvidas. Professor, volta o slide. Sim, desculpem. Aqui. Esticar. Aqui. Deixa eu usar aquela técnica aqui. Só um minutinho, Rayane, para mim tirar isso daqui da cara de vocês. Só para mim conseguir ver o chat. Ver o que vocês estão falando aqui. Cadê o chat, gente? Aqui. Tudo ok? Tudo tranquilo? Em paz? Felizes? Satisfeitos? É isso então, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês. Não vou nem cobrar participação, que eu sei que no segundo horário é cruel, né? Mas foi bom tê-los conosco aqui. Obrigada pela aula, professor. Obrigado a vocês, gente. Boa Tchau. noite. Boa noite. Igual o casco do Titanic. Ai, ai. Ô, Helena, obrigado. Assim, desculpa, eu realmente fico sem graça. Tchau, professor. Até amanhã. Obrigado pela aula. Até mais, Sival. Valeu. Boa noite. Boa noite. Beleza, Eliel. Valeu. Boa noite para Boa noite, vocês, professor. gente. Obrigada pela aula. Por nada, obrigado a vocês. Até mais. Professor, ainda tá aí? Tô aqui, pode falar. Inclusive, eu vi que precisa de um convite para subir texto no site. Sim, Você sim, pode me ajudar, por favor? você não recebeu, não? Eu acho que quando você mandou, eu não estava na turma, ou então eu li Ah, em algum tá. lugar e me passou despercebido. Tá. Não, eu te mando de novo. Mando agora, tá? Eu mandei, eu mandei um. Tá, então tá bom. Deixa quieto. Não, pode falar, pode Não, falar. eu tô falando que eu tinha pedido pelo WhatsApp, mas pode mandar. Tá, eu vou te mandar, mas ele vai necessariamente por e-mail, tá? Imaginei. Por isso que eu falei, não, deixa quieto. Porque o WordPress só deixa mandar por e-mail o convite. Aí você clica lá no link para aceitar, tá bom? Combinado. Beleza? Aí tiver qualquer problema, fala comigo, eu tento resolver o mais rápido que eu puder, tá? Ok. Eu assisti as primeiras aulas e eu fiz com base nos textos que eu li alguns textos que você deixou o link, e com base nas primeiras aulas. Eu ainda não consegui colocar todas as aulas em dias, então provavelmente vão ter muitas. Estou Não, com fica medo do tanto tranquila. de correção que deva ter. Não, fica tranquila. Eu vou. A ideia é que vocês possam melhorar mesmo na segunda versão, tá? Serve para isso. Mas só para mim ter certeza, quem está falando É a Laura. é a Laura, assim. Porque eu não sei se você está vendo na minha tela, tá vendo que o seu microfone aparece desligado aqui? Então, eu não Pois sei, eu não é. entendo o que acontece no meu computador, Não, porque eu acho. aparece o aplicativo, o Skype e o Skype Web. Ah, Só que tá. no aplicativo Skype, o meu microfone não funciona. Ah, sim. O meu também dava esse problema. Eu sempre uso no computador o web aqui direto. Fica melhor para mim.
Mas não sei. Mas beleza, era só pra confirmar. Eu te mando o convite agora, tá? Combinado. Obrigada, professor. Beleza, Laura. Nada, até mais. Até mais.